É isso aí. Questão 11. Só interrompendo novamente Pois aqui não. no Twitter, @CarlosAndréOver. Samanta manda beijos para toda a equipe que deu a prova até o presente momento, e eu não tenho dúvida que amanhã a prova também está dada. Tem um bilhete curioso, um bilhete não, né? O bilhete é das antigas, na né? verdade. É um isso bilhete mídia. eletrônico, né? É verdade. É isso muito aí. bem. O suporte agora é a mídia, né? Com o suporte certeza. Texto. O suporte texto é o que garante o texto, valeu? É Bulhões Mar. Ele escreve assim: Carlos André, infelizmente não fiz cursinho no Overdose. Estou com medo. Quanto é preciso para disputar com a galera Overdose? Bulhões, eu preciso que você me diga pelo menos o curso que está fazendo para que a gente consiga dar uma informação mais precisa, porque senão é muito abstrato, né? Então pode mandar outro que daqui a pouco eu respondo, tá certo? A gente dá uma ajudinha para a galera do Overdose e para quem não é também, que vençam os melhores, não é isso? Vamos lá, Edson. Então, a questão 11 era sobre o enredo do Santo e a Porca, né? A galera Overdose, ela recebeu uma ferramenta, que é o caderno de bordo, o caderno de síntese de língua portuguesa, não é verdade? E aí tinha todas as sínteses das obras literárias, todas as teses, toda a questão do gênero, toda a questão, na verdade, das temáticas, personagens, enfim. E você fica tranquilo porque você consegue responder. É um passeio, foi treinamento difícil para combate fácil, ou pelo menos um combate digno, porque a prova da Comperv não tem pegadinha, não é uma coisa de bandido-herói, é uma prova, um instrumento extremamente bem elaborado, e você, aluno Overdose, estava preparado, fez boa prova. A questão era sobre o enredo do Santo e a Porca, né? E aí a confusão se estabelece através de um problema de interpretação, ou seja, da ambiguidade entre a questão do tesouro, tomar-lhe o seu mais precioso tesouro. A resposta era a letra A. Euricão, seu tesouro se resume no que é guardado na porca, né? Então, para Euricão, obviamente. A questão 12 é sobre a avariza da personagem central da peça, no caso Euricão, né? Está representada da seguinte fala: Eudoro Vicente pensa que pelo simples fato de ter hospedado minha filha, eu estou obrigado a hospedá-lo. Ele queria, na verdade, né, ele não queria devolver a gentileza da hospedagem, porque para ele representava gasto e ele precisava economizar dinheiro, que era vamos dizer assim, a ideia fixa, aproveitando aí Memórias Póstumas do Brasil, só fazer intertextualidade, não é verdade? É isso aí. As questões 13 e 14, cara, olha só, gente. Carlos, sobre um poema de Alta de Souza, devo lembrar que o aluno trabalhou em sala de aula, não é verdade? Nós lemos as obras na Overdose em sala de aula. O aluno anota poema por poema, crônica por crônica, capítulo por capítulo, não é? De Memórias Póstumas de Brás Cubas, e enfim. De modo que a questão 13 pedia, da leitura do poema Mistério de Alta de Souza, conclui-se que baixava o aluno ler bem direitinho, que o coração de Alberto para o Eulírio não merece o mesmo destino do corpo, ou seja, ele não podia ser enterrado, digamos assim, no mesmo lugar. A ideia é a seguinte, que o coração era puro, o corpo impuro, portanto havia uma oposição, aí, uma antítese, digamos assim, de simbologia, de modo que não podia ser enterrado no mesmo lugar. A questão 14 pediu o seguinte: observando os elementos estilísticos formais do poema. Essa questão nós consideramos na Comperv, né, inclusive fizemos o relatório da prova, a avaliação da prova, uma questãozinha com problema, estilísticos formais, mas dá para responder a questão porque ela contempla esse comando. Bastava você sublinhar estilísticos formais de respeito a quê? A estilo e a estrutura, a forma, né? Então a resposta era a letra C. A última estrofe traz uma conclusão que permite relacionar o par corpo-coração à oposição cantima, agreste, vale, ameno. A ideia de que, se você tivesse respondido a questão 13 corretamente, você ia ver a questão 14 na sequência. Ouviu, Carlos? Foi uma questão encadeada, muito boa, muito bem elaborada. Tem sido fato até agora em todas as matérias. Nenhum professor pode dizer algo diferente a não ser elogiar esse trabalho da UFRN. Provas muito bem escritas, uma prova considerada moderna. E com certeza em português hoje não foi diferente. Não foi. Até pelo contrário, eu acredito que a Comperv aperfeiçoou, ela chegou a um grau máximo de perfeição. Claro que ela vai conseguir revolucionar, sempre revoluciona, porque a equipe é uma das melhores do Brasil. E na verdade, quando se tem uma prova de tão alto nível como essa, o fato do aluno elogiar o professor como sendo um professor que deu a prova, na verdade, enaltece muito, já que é uma prova de nível tão brilhante, tão elogiada. O próprio Jean Mário diz isso. Agradece a Edson Carlos porque deu o tema da redação e, mais importante, trabalhou todas as questões que estavam na prova. Valeu, Jean. Mandem via Twitter
Continuando, grande Edson. Então, gente, a questão 15, era uma questão envolvendo Negrinha, não é verdade? E ela pediu o seguinte: nesse bilhete escrito pelo pai da personagem, pelo pai da personagem central do conto, colocador de pronomes, há uma utilização indevida do pronome lhe, né? Na visão normativa da língua apresentada no conto. Tal equívoco faz com que Aldrovando Cantagallo se configure fruto de um erro de gramática e passe a defender a correção linguística. Resposta letra D. Legal ou não? Bom, chegamos a outra questão, a questão 16, que mais uma vez a Comperv aproxima linguagens, né? Vale salientar, veja como a Comperv ela anda na frente. Essa obra de quadrinhos da questão 16, ela ainda não foi publicada. É mesmo, Edson? Ela não foi publicada. Essa é uma obra que vai ser publicada a posteriori. Mas ela retirou do blog. Veja quantos os professores estão pesquisando e quanto nós, professores, né, devemos pesquisar, estar sintonizados com as linguagens, as mídias de comunicação, para que possamos realmente preparar o nosso aluno. Você observe que é uma obra que não foi publicada ainda, de modo que pediu o seguinte: a sequência ao lado faz parte do roteiro de adaptação de Memórias Postas de Brás Cubas para os quadrinhos. O fragmento textual do capítulo 7, que corresponde à sequência ao lado, então você vê vamos dizer assim, o Brás Cubas cavalgando o hipopótamo no delírio de morte dele, que era, na verdade, o gato sultão. A resposta é a letra B, em que ele vai, na verdade, à origem dos séculos, né? Ele vai ao marco zero do tempo. Isso aqui eu trabalhei em sala de aula, mostrei a questão da evolução, né? da literatura brasileira com Memórias Póstumas de Brás Cubas, quando nós mostramos, por exemplo, a questão da fusão tempo-espaço no discurso de Memórias Póstumas de Brás Cubas. A questão 17 pedia o seguinte: a partir da passagem do texto, né, também de Memórias Póstumas de Brás Cubas, o capítulo Primeiro Beijo, pedia para identificar a relação entre Marcela e Brás Cubas e tal. A partir dessa passagem é correto afirmar que a relação entre Marcela e Xavier é um exemplo da visão de amor que predomina no romance. A visão do amor que predomina pelo interesse, né? A questão da aparência, a questão, por exemplo, do dinheiro, né? Dos presentes, enfim. A resposta é letra C. Repetindo, 16B e 17, letra C. A questão 18 também Memórias Póstumas de Brás Cubas. Eu disse, gente, a aluna Verdose deve ter cuidado com o capítulo das negativas. Adivinha? Estava onde? Das negativas aqui. Então pedi o seguinte: a passagem abaixo é extraída do capítulo das negativas de Memórias Póstumas de Brás Cubas e pediu o seguinte: neste capítulo, Brás Cubas faz uma espécie de balanço de sua vida em que? Aí ele lembra que ele coloca o capítulo das negativas, mas ele sai com saldo positivo. A galera aí, pegava a frase, não tive filhos e tal. Muito bem, a resposta qual é, gente? Você de casa já disse letra C, C de churrasco. Claro, nós vamos comparecer, isso é óbvio. Eu preciso bastante de proteína animal. Olha só, a resposta é letra C. A 19, preste bem atenção, pedia sobre comédias para se ler na escola e pedia o que tinha tratamento metalinguístico. Fiz uma reserva também na Comperv a respeito do tratamento metalinguístico, uma coisa meio vaga, tratamento metalinguístico, mas dá para resolver a questão, sim. O aluno Overdose marcou, obviamente, letra B, em que você tem aí a questão, por exemplo, essa ideia para um conto de terror é tão terrível que ele comenta o gênero, a ideia para o gênero. Muito bem, resposta letra B. E, por último, a questão 20, não é verdade? Também sobre o livro Comédias de Luiz Fernando Veríssimo. Pode ser considerado um livro de comédias porque, gente, a definição de comédia, alô, você, é uma questão para você acertar. A Comperv disse: acerte essa questão, filho, porque você precisa. Essa para não tirar zero, é isso? Hein? Essa para o cara não tirar zero. O cara que não estudou na vida dele, acerta daí. Precisava saber só o assunto, o que era uma crônica, né? Então aborda situações cotidianas com a linguagem simples. Galera, ligada no Twitter aí. Beijão pra Samanta, que mandou pra toda a equipe, agradecendo a tudo que aconteceu até agora. Natália e Fernanda e outros que agradecem a prova de física. Valeu, fiquei muito feliz também.